O Arnaldo, sim, Diga. pré-temporada e tem o detalhe, né? O campeonato começou mais cedo esse ano, então os times nem tiveram pré-temporada direito, foi uma bagunça tal que foi imposto pela CBF. Tudo isso está colocado. Sim, de fato, é pré-temporada, tem que dar o peso que eles têm. Só que precisa combinar, combinar com torcedores e tudo mais, né? Vale para todo mundo, para o São Paulo inclusive. A torcida quase quer matar o Zubeldia porque ele não colocou o Rian Francisco em campo, o time jogou nada. Aliás, o São Paulo vai ser o fiel da balança para o Palmeiras, né? Ele vai jogar com o São Bernardo, com a Ponte Preta e com o Palmeiras, que são os times que estão na frente do Palmeiras hoje no grupo dele. Nem parece que foi o São Paulo o único a vencer o Corinthians, né? E venceu bem. Só que aí tem algumas questões, e acho que passa um pouco pelo tratamento que o Corinthians tem, e o Danilo falou, a agenda positiva do Corinthians é uma realidade, né? Mas também muito pelo que o Juca falou. O time que leva o torneio mais a sério, o time que mais precisa, o time que coloca 45 mil pessoas em todo jogo em casa, o time que não joga em Barueri, não joga em Brasília, joga na sua casa, né? Então a concentração a um campeonato ela tem muita diferença e esse campeonato normalmente quem termina em primeiro é campeão e o Corinthians está levando isso a sério antes mesmo da Libertadores, méritos do Corinthians. E tem uma outra coisa que a gente tem coloca cheio de dedos para falar, mas é uma realidade desde o final do ano passado. O elenco do Corinthians é melhor que o elenco do Palmeiras e melhor que o elenco do São Paulo. Ele é melhor. O Corinthians investiu para isso. Ele perdeu um jogador nessa temporada, o Fagner, e talvez na lateral direita o Corinthians tenha uma dificuldade de repor. O resto não tem. O Corinthians tem Memphis, Yuri, Romero, Thales, fora o Pedro Raul e o outro. Ninguém tem. O São Paulo e o Palmeiras não tem dois times. Não tem. O do São Paulo ficou mais claro que nunca. E o Danilo tá falando das questões do Palmeiras. O Corinthians tem um elenco bem mais caro que o do São Paulo e mais completo, mais graúdo. Tem melhores jogadores. A gente talvez tenha perdido um pouco essa noção, porque o Corinthians, até chegar essa tropa toda, lutava contra o rebaixamento. Hoje o Corinthians tem um dos melhores times do Brasil, gente. E como disse o Mauro, não mexeu tanto, foi o que menos mexeu. O Memphis Depay é um baita jogador, o cara decidiu o jogo sozinho ontem. Tirou o zagueiro na primeira, fez a jogada individual, sobrou pro Romero. Na segunda, dá uma matada, tira o zagueiro. O segundo gol é de uma facilidade só para quem é craque, né? Ele domina, tira o zagueiro, dá pro Romero, se coloca, dá para mim. Ele devolveu nele, dá canhota na contrapé do goleiro, o cara joga pra caramba. E a gente talvez a gente tenha perdido um pouco a noção. O Corinthians tem um timão. E aí, concentrado, mobilizado, com a torcida que tem e com a baita agenda positiva, é difícil de ser batido. Enquanto o São Paulo se corrói por dentro, o Palmeiras e o Corinthians não tem isso. A torcida organizada leva o time no colo, faz vaquinha e tal. E o caos fora de campo não entra em campo. Simples. E aí, como o Danilo falou, transforma uma questão, uma picuinha entre os dois principais jogadores num evento épico, a camisa 8 e a camisa 10 históricas. Então, São Paulo e Palmeiras, sobretudo Palmeiras, que vem vencendo e luta pelo tetracampeonato, poderiam olhar um pouco para o lado e perceber que hoje o rival tem um time melhor e trata melhor a competição, o campeonato, o dia a dia. O Corinthians é um exemplo dentro de campo, com a sua torcida e o seu time. Fora de campo, ele é o contra-exemplo. É tudo que não deveria ser feito no futebol brasileiro. Mas dentro de campo, ele está fazendo tudo certinho. Né? E agora vai terminar com a melhor campanha. Vamos ver que se alguém consegue, para alguém ser campeão, vai ter ganhado o Corinthians contra 45 mil pessoas lá no estádio do Corinthians. E para qualquer situação, ganhar do Corinthians no estádio dele é difícil, a gente sabe. Então o Corinthians, eu falei isso antes de começar o campeonato, pela projeção dos times. Não importa se é pré-temporada ou não, importa que para pré-temporada que vale um troféu, quem se preparou foi o Corinthians. Né? Então, ele é o favorito, já era, e como o Palmeiras está desmilinguindo, é o favoritaço. O Palmeiras teve a chance, um pênalti na sua casa, na última bola, para complicar um pouco essa história,
e o goleiro, que é decisivo, é o mais decisivo do Campeonato Paulista, por exemplo, pegou. Contra o Novo Horizontino, o time não jogou nada, e o goleiro, que é o mais decisivo do Campeonato Paulista, pegou tudo, pegou de novo. Então, a gente, atrás dessa situação, que está todo mundo treinando, tem um time que quer ganhar o campeonato. E desse jeito vai ganhar o campeonato. E vai comemorar, e a torcida vai se sentir aliviada pelo fim da fila. Nessa toada. Enquanto os outros estão brincando, o Corinthians está levando a sério. Pois é. Bom, nossa, eu fiquei. Nem o Juca Kfouri seria capaz de um comentário como esse. Não é? Mas eu gostei. Mas eu acho legal. Não, mas eu concordo. Mas o Juca ficou extasiado ali, ouvindo as palavras do Arnaldo, que fez um comentário brilhante. Analisou pré-temporada, é um time que veio do ano passado, que as coisas de fora, as mazelas de fora não interferem dentro, a torcida comparece, transforma a briga do 8 com 10 num acontecimento, né, de marketing, não sei o quê. Muito bom. Depois eu quero ouvir falar do São Paulo. Aí eu gostaria de ouvir Zé Trajano, você é uma pessoa extremamente generosa, né? Será que você não percebeu que todos esses elogios de Arnaldo Ribeiro vieram depois dele lembrar que o São Paulo ganhou do Corinthians? O São Paulo ganhou do Corinthians o ano passado e nesse ano. Aliás, o Corinthians não ganha do São Paulo há anos. Mas quem está em crise é o São Paulo. No clássico entre os dois, quem meteu um chocolate foi o São Paulo. Quem deu crise no Corinthians depois do 3-1 pro São Paulo? Zero. Crise nenhuma. Pensa que se fosse o contrário. Né? Essa é a medida que a gente está tomando. Né? Falando sobre crise e questões, Mauro, você não... Que é isso? Que elenco, que luxo elenco que esteve em Santos e Novo Horizontino, né? Milton Leite, Mauro César Pereira e Júlio Gomes trabalharam nesse jogo, então, portanto, você viu o Neymar em campo e viu o que você viu, não deve ter gostado. A estatística diz que ele perdeu 24 vezes a bola, não jogou nada, né, o Neymar, Mauro. Não surpreende, né? Não surpreende, só surpreende os iludidos de plantão, que acham que acreditam naquela bobagem de não, fulano é craque, aqui no Brasil joga com a perna só. Não joga com a perna só, tem que ter as duas e tem que estar muito bem preparado para conseguir jogar e ser competitivo. O que o Neymar está vivendo é absolutamente natural, gente. Ele fez ontem o primeiro jogo dele como titular, desde a lesão em novembro de 2023. Então, em 480 dias, ele participou de 4 jogos, 3 deles entrando no segundo tempo e um começando. Ontem ficou em campo por 75 minutos, aproximadamente, mas não conseguiu fazer rigorosamente nada de importante. Tentou ali uma bola ou outra para o Guilherme, tudo, mas nada de especial, nada que fale, nossa, olha o Neymar em campo. Joga muito longe da área, numa zona do campo onde ele é mais vulnerável diante das faltas dos adversários, que nem foram tantas assim. Então, assim, o Neymar tentando voltar a ser um jogador de futebol do nível que ele já foi um dia, mas isso faz muito tempo, né? Antes mesmo da lesão, ele já era um jogador muito abaixo do que foi em fases anteriores. A gente precisa lembrar que a grande fase do Neymar, o auge da carreira dele, foi há 10 anos praticamente. Foi 2015, campeão europeu. Ali ele chegou no máximo. Dali para frente só caiu. Então essa retomada, embora aqui no Brasil ele não precise chegar no nível tão elevado para se destacar, ele vai ter que crescer muito. E o time do Santos, muito, muito confuso, né? O Santos também tem o quarteto, exemplo do São Paulo. E esse quarteto, quando o time não tem a bola, o time tem 2 compartimentos. A linha defensiva, os 2 volantes, virem-se, eles e o goleiro, que foi melhor em campo, né, o Brazão, goleiro do Santos, e lá na frente os 4 que não recompõem e não voltam. É o Guilherme, é o Tiquinho, é o Neymar e é o Soteldo. Aí no segundo tempo ele mudou, alguns jogadores conseguiu melhorar um pouco nesse sentido, mas muito aquém. O Santos correndo o risco, inclusive, de não se classificar, né? Seria um negócio constrangedor depois de toda essa onda feita pela chegada do Neymar. Essa chance aí do Pituca foi a melhor chance do Santos no jogo e não teve muito mais do que isso, não. O Novo Horizontino finalizou muito mais, foi mais perigoso, um time mais coeso, digamos assim. E o Neymar vai precisar de ritmo de jogo, de tempo, para conseguir ser um jogador decisivo. Agora ele pode, no lampejo, decidir o jogo contra o Corinthians, pode acontecer. Só que passou muito longe disso no jogo de ontem. A tendência, claro, à medida que o tempo passar, se ele não sentir nenhum problema físico, ele vai conseguir evoluir. Mas essa evolução passou muito longe ontem, né? E é compreensível, repito, não é nenhuma crítica a ele nesse sentido. Ele jogou pela primeira vez de saída, depois de todo esse tempo.
Então, não dá para esperar muito mais do que isso. O problema é a ilusão coletiva de quem esperava que a simples presença do jogador em campo fosse mudar completamente o rumo das coisas. Não é assim. Ele tem que estar preparado e bem, aí ele vai conseguir fazer a diferença. Se não conseguir se preparar bem o bastante, ele não vai fazer diferença. Vai ser uma figura nula ou vai viver de alguns lampejos. E esses lampejos ainda não aconteceram. Quando eu falo não aconteceram, não é porque não teve um gol do qual ele participou, não teve nenhuma jogada diferente, protagonizada por ele por enquanto. Precisa de mais tempo, precisa de mais campo para conseguir chegar a algum lugar.